Aí. Pessoal, boa noite. Vamos primeiro conversar um pouquinho aqui sobre a greve, né? Então, como vocês já sabem, houve a sinalização de greve, houve a votação e na votação, a votação foi pela greve. Eu vou fazer adesão à greve também, porque infelizmente existe uma defasagem muito grande e a única forma que tem se conseguido os professores de fazer pelo menos a recomposição é por meio do instrumento que é a greve, né? E tem um outro problema, a princípio eu não iria fazer adesão, mas eventualmente, eu não sei se vocês já passaram por greve aqui no UNB, ou greves longas, né? Eu estou aqui uma vida, então já passei aqui por greves de 6 meses e greves menores também, né? Teve greve de professores, eu acho que não se pega desde que a minha entrou na universidade é mais cômodo. Não, faz tempo que não tem greve de professor, né? 2012 acho que foi a última. Mas o fato é que muitas vezes quando você tem greve, daí acaba também, se você não adere, você está dando aula, uma galera invade sua aula, e daí você não atrapalha, entendeu? Então tem uns movimentos assim também, beleza? Então é isso, beleza? Agora, eu queria propor para vocês, quer dizer, eu dou outras aulas aqui, o que eu vou fazer, eu dou uma disciplina chamada APC, que talvez a maioria de vocês já tenham feito, APC ou ICC, que é semelhante, né? Então... Oi? Então, para quem não é da computação, chama ICC, né? Para quem é da computação, APC, que é mais ou menos a mesma coisa. Então, com a minha turma de APC, o que eu vou fazer, eu vou ainda ministrar aulas para eles a semana que vem, e na outra semana eu vou antecipar a prova, porque a gente já está num ponto que já dá para fazer a prova, para a galera não perder o ritmo, né? Estamos programando em C, não perder o ritmo, então eu vou dar... Não, só eu, Carla e o Mandelli que estamos com C, o resto é em Python ainda. Esse semestre a gente voltou para C. O resto continua em Python, mas a gente voltou para C. Nós três voltamos para C. Vinícius de programação competitiva, acho que também tem C. O Vinícius também tem C, isso. Então nós quatro voltamos para C. Então, o restante está em Python. Não, eu acho que tem mais gente em Python do que em C. Mas enfim, né? Mas da pessoa que é para dar aula para o pessoal do departamento de computação? Tem gente em Python. Tem. Mas acho que ficou em C, Carla, professor Carla, Mandelli, Vinícius e eu. Porque eu acho que é uma pena aprender Python. A gente começou a programar com Python, antes da pandemia era em C, né? Daí na pandemia... Eu peguei o último semestre de C, a gente mudar... Isso, 2020, né? Daí a gente mudou para Python por causa da pandemia, daí voltou, enfim, mas é isso. Bom, e daí a pena é que agora que a gente conseguiu regularizar o semestre, né? Porque até o semestre passado a gente estava ainda se organizando em função da pandemia ainda, né? A gente teve aula no semestre passado, foi até dezembro, até 23 de dezembro, né? Que foi tipo a regularização. Mas enfim, então é isso, tá? Então eu vou aderir à greve. O que eu queria propor, e o que eu fiz com meus alunos de APC, com eles eu não vai ter como eu fazer remoto, é que a gente vai ter aula semana que vem, para poder fechar um conteúdo lá de loops, decisão, essas coisas, e na outra semana a gente vai ter a prova para não perder o impacto, o embalo que eles estão agora com programação. Com vocês, o que eu queria propor, mas daí depende se vocês toparem, é nós continuarmos os nossos encontros virtualmente, né? Então eu vou gerar o link, compartilho aí no grupo o link e daí às quintas-feiras, 19 horas, a gente tem um encontro virtual. Eu estou pensando em a gente continuar virtualmente porque eu não sei exatamente quanto tempo vai durar a greve, pode durar uma semana, 2, ou pode se prolongar, e daí quando voltar, vocês muito bem sabem a correria que é. Então, pelo menos nessa disciplina aqui, vocês estariam já, vamos dizer assim, desobrigados ou resolvidos para poder focar em outras disciplinas. E daí eu faço uma consulta para vocês, tudo bem, a gente continuar remotamente. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem? Então, a gente continua, só que não vai ser mais presencialmente nesse período. Quando voltar presencial, a gente volta presencial. Beleza? Então tá. Então, dito isso, nós vamos fechar hoje um conteúdo, né, e vamos dar continuidade à semana que vem, mas hoje eu queria fechar essa ideia que a gente começou a discutir a semana passada, que tem relação, né, com essa questão de direitos humanos e direitos fundamentais. Nós avançamos um pouquinho nesse tema aqui, mas nós estamos construindo, ou pelo menos tentando, criar elementos para... Então, semana que vem seria presencial? Já, semana que vem já começa dia 15, né? 15 é segunda-feira, eu acho. Semana que vem já remoto, online. E a prova online também? Não, a gente não vai ter prova, a gente vai ter uma espécie de trabalho. Não, a prova é para os meus alunos de APC. APC que vai ser presencial, a semana que vem é outra. Por 2 semanas eu vou continuar com eles.
para nós aqui online, tá bom? Então a gente vai, vai ter adesão à greve, mas a gente vai continuar essa disciplina online, beleza? Eu passo o link lá no site, tá? No nosso grupo. Então, nós falamos sobre essa questão de direitos fundamentais, né? Mas o que nós estamos tentando construir aqui agora é alguns instrumentos, algumas lentes, para entender um pouquinho mais o que é direito fundamental, o que é igualdade, o que é privilégio, e depois refletir essa visão dentro das plataformas que trabalham com algoritmos, né? Então, para poder fechar essa ideia, nós já falamos sobre isso no último encontro. Aqui eu destaquei o termo privacidade, porque o nosso próximo pilar, depois que nós fecharmos o pilar de hoje, é começar a falar sobre a privacidade. Eu compartilhei com vocês hoje o material. Sempre que eu atualizar esse material, eu vou mandando para vocês lá. Mas nós vamos começar a focar mais na questão privacidade. Nós já falamos sobre isso, falamos que esse conjunto de bens, né, é um conjunto de bens extrapatrimoniais, e em termos muito gerais, como que seria visualmente esse conjunto de bens, né? Então pensem vocês, uma pessoa natural. A pessoa natural, desde o momento da concepção, ela já tem direitos garantidos. Tem direito a alimentos, tem direito à vida, né? Depois que ela nasce com vida, você tem o que chama-se de personalidade plena, e dentro desse universo de personalidade plena, onde a pessoa já pode inclusive ser sujeito de relações jurídicas. O que significa isso? Ela já poderia receber, por exemplo, um patrimônio como doação. Ela já tem aqui, primeiramente, um conjunto de patrimônios ou de bens extrapatrimoniais, que é direito à vida, à honra, à reputação, à imagem, à privacidade, ao nome. Quando a gente fala de LGPD, é um direito fundamental hoje a proteção do dado pessoal e um conjunto outro de direitos. Então veja que esses direitos aqui são direitos pessoais ou direitos personalíssimos, que eles são direitos irrenunciáveis, inalienáveis e intransmissíveis. Mas depois que a pessoa nasceu, e à medida que ela vai percorrendo a vida, ela começa a construir um outro patrimônio, e esse outro patrimônio não é extrapatrimonial. Ela vai lá, adquire uma casa, ela adquire um veículo, ela desenvolve uma patente, ou ela é um artista e daí ela tem propriedade intelectual, ou seja, ela tem dinheiro na conta do banco. Esses patrimônios aqui são patrimônios materiais, que ela pode transacionar, comercializar. O que nos importa nesse momento, ou para essa disciplina, que a gente vai conjugar ela com a questão da tecnologia, é justamente esses patrimônios aqui, ó, que pode refletir nesses aqui, mas no primeiro momento esses patrimônios. Por isso que eu destaquei privacidade, porque veja, a privacidade é uma coisa imaterial, intransmissível, resguardada, é um direito fundamental. E hoje nós temos várias tecnologias que muitas vezes, sem que a pessoa perceba, viola a privacidade, né? Então a gente vai chegar nesse ponto, tá? Eu vou encostar aqui. Dito isso, nós já falamos, então eu destaquei ali de novo a privacidade, né? E falamos no encontro passado uma breve discussão sobre a questão da imagem, as duas dimensões, imagem atributo e imagem retrato. Uma, você é irrenunciável, a sua imagem atributo, o que a sociedade pensa a seu respeito, você não consegue renunciar disso, mas a imagem retrato você pode inclusive comercializar, estabelecendo isso num contrato. Pode usar a sua imagem para um filme, para uma propaganda, enfim, coisas assim, né? E eu acho que nós paramos um pouquinho aqui, né? Então veja, no direito, a primeira coisa importante é, para o direito, o que é fato jurídico? Para o direito, o fato jurídico é tudo aquilo que tem repercussão no mundo do direito. Então veja só, se eu pego essa caneta aqui e solto essa caneta, ela caiu porque aqui aconteceu alguns fenômenos físicos, a gravidade atraiu. Agora a pergunta é, isso é um fato jurídico? Não. Que repercussão que isso teve no mundo do direito? Nenhum. Percebe? Então, apesar disso ser um fato, isso não é um fato jurídico. Por outro lado, se eu vou aqui e pego a caneta do colega, que é uma caneta toda cravejada de diamante, e faço esse mesmo movimento e solto essa caneta, e essa caneta ao cair no chão, aqueles diamantes se soltam e espalham, isso é um fato jurídico? Percebe? Agora isso é um fato jurídico. Por quê? Porque eu causei um dano a um bem patrimonial do colega, que é a caneta dele cheia de diamante. Então, para o direito, fato jurídico, né, é aquilo que tem repercussão no mundo do direito, aquilo que gera impacto em algum dos patrimônios, seja ele um patrimônio imaterial, seja ele um patrimônio material. Percebe? Se eu pego essa caneta aqui, arremesso essa caneta aqui,
mesmo que essa caneta aqui, vamos supor que o colega de vermelho ali, eu arremesso a caneta com a intenção de atingi-lo, porque eu sou uma pessoa de pouca paciência, estou tentando desenvolver uma aula e ele está conversando o tempo todo. Eu fiquei impaciente e arremessei a caneta. Mesmo que a caneta não pegue nele, porque se a caneta pegar nele, poderia causar um dano, poderia pegar no olho dele, poderia machucá-lo, sim? Se isso acontece, a gente vê patentemente que causou um dano material no colega, percebe? E daí para ele, isso é um fato jurídico, porque eu ofendi direitos dele, no caso aqui, eu ofendi a integridade física dele, uma vez que eu lancei uma caneta, pegou no olho dele e machucou, eu ofendi a integridade física dele, inclusive isso é penalizado, é um fato jurídico. E ele poderia se movimentar ações para poder me cobrar isso, tudo bem? Mas se eu lanço a caneta em direção a ele, mesmo que a caneta não pegue nele, isso seria um fato jurídico? Por quê? Eu posso gerar um constrangimento no colega. Ele pode se sentir constrangido, pode inclusive nem querer mais vir a essa aula, porque ele ficou envergonhado, percebe? Então veja que eu causei um dano também dentro desse conjunto de direitos aqui, que são direitos materiais. De repente, ele se sentiu aqui constrangido, ele sentiu a sua honra atingida. Lógico que hoje em dia você não disputa mais questão da honra na espada. Então vamos duelar ao final da aula para responder. Isso não existe mais, né? Mas percebe que isso é um fato jurídico. Porque de alguma forma, mesmo não alcançando ele, a intenção dele, neste caso, alcançou dano nesse conjunto de direitos aqui materiais. Tudo bem? Então, coisa importante, fato jurídico é tudo aquilo que gera repercussão no mundo do direito. Soltei a caneta aqui, é um fato sem repercussão. Soltei a caneta de diamantes do colega, é um fato porque gerei dano ao patrimônio dele. Então nós temos dois exemplos aqui. Quando você lesa o patrimônio material e quando você lesa esse patrimônio aqui, que é o patrimônio personalíssimo. Tudo bem? Agora, quando acontece um fato jurídico, né, esse fato jurídico, ele tem uma série de questões em termos de responsabilidade. E aí, no mundo civil, nós temos uma responsabilidade que chama-se responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. Sempre no mundo do direito que a gente vê a palavra subjetiva, essa palavra subjetiva vai nos remeter a sujeito. Então vejam só, a responsabilidade, por regra geral, ela vai falar que você tem três elementos. Você tem um fato, e nós já sabemos que fato para nós aqui é fato jurídico, aquilo que importa ao mundo do direito. Este fato gera um dano, sim? Dois exemplos que eu dei, o fato da caneta e o fato de lançar a caneta. São fatos, nos dois exemplos que eu usei, gerou um dano. Entre o fato e o dano, existe uma coisa que chama-se nexo de causalidade. O nexo de causalidade é aquela intenção, aquele elemento que vincula o fato ao dano. Tudo bem? Na responsabilidade objetiva, basta isso. Teve fato, teve dano, a nexo de causalidade já atrai a responsabilidade civil. No mundo civil, quando se fala de responsabilidade, está falando do órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, que é indenização financeira. Exemplo, uma escola que recebe alunos de ensino médio ou crianças menores. Uma escola responde pela criança de forma objetiva. Ou seja, qualquer coisa que aconteça com aquela criança, daquele ambiente, a escola é responsável. Uma violência contra a criança, que pode ser uma violência física, um professor que deu um beliscão numa criança, mas uma violência também emocional psicológica. Uma criança vítima de bullying, uma criança que a partir da rede de dados da escola acessa um conteúdo de violência extrema, acessa um conteúdo adulto não adequado àquela idade. A escola responde de forma objetiva. Tudo bem? Um outro exemplo, menor no Brasil não pode dirigir. Sim? Você não pode habilitar, né? Então um pai muito cauteloso chama seu filho de 16 anos, que já sabe dirigir, conversa com ele, meu filho, você não pode pegar o carro, você não tem idade para isso. Mas além de conversar, esse pai ainda espalha pelo quarto, pela casa toda, um monte de cartaz, não dirige, não pega o carro. Chama o filho e grava um vídeo conversando com ele para não pegar o carro. E esconde a chave dentro de um cofre, e dentro do cofre bota uma placa, não pegue o carro. Esse garoto vai lá, mesmo assim, pega esse carro, sai pilotando, sem o pai ter conhecimento, causa um dano, bate lá em outro carro, uma coisa. Percebe? Gerou um fato, porque ele causou dano a um carro de terceiro. Esse fato gerou um dano, tem um nexo de causalidade? No caso desse pai, a responsabilidade é objetiva. O que significa isso? Se esse pai se recusar a pagar, porque quem responde em primeiro momento pelos danos materiais dos menores é o responsável legal,
Se esse pai vai a juízo se recusar a pagar, se ele falar para o juiz, excelência, olha aqui, olha, as fotos de que eu pedi, olha aqui o vídeo conversando, olha isso. O juiz fala assim, olha, o senhor agiu de uma forma que nem eu seria capaz de agir. Entretanto, a sua responsabilidade é objetivo. Houve um fato, houve um dano e houve um nexo de causalidade. Então o senhor responde e tem que indenizar a parte que teve o seu patrimônio lesionado. Tudo bem? Isso aqui? Agora, um outro tipo de responsabilidade é a responsabilidade subjetiva. Quando nós falamos da responsabilidade subjetiva, além do fato, do dano e do nexo, você tem um outro elemento aqui, mas você tem aqui o dolo ou você tem aqui a culpa. O dolo é quando há intenção de. Percebe? Eu lancei a caneta em direção ao colega com a intenção de atingir o colega. Houve um fato, a caneta alcançou e atingiu o colega, causou uma lesão nele, houve fato, levou um dano, tem um nexo e houve aqui dolo, houve intenção de. Percebe? Houve intenção do sujeito de alcançar. Então, quando você fala de responsável subjetivo, você tem que ter esse elemento. O dolo é isso, quando há intenção de. Agora, a culpa é quando não há intenção de, mas a pessoa ou agiu de forma imprudente, imperita ou negligente. Então vamos supor que a pessoa está dirigindo numa rua, acha que a rua está vazia e fala assim, vou fazer um cavalinho de pau aqui. E aí ele faz ali uma manobra, mas ele perde o controle dessa manobra e acaba avançando no meio fio e atinge um carro ao lado. A pergunta é, ele tinha intenção de atingir o carro ao lado? Percebe? Só que ele confiava na capacidade dele, na perícia de fazer a manobra, de fazer o cavalinho de pau. Veja que houve culpa. Ou houve imprudência, imperícia, ou houve negligência. Talvez aqui o que houve imperícia. Ele não foi perito o suficiente para fazer a manobra e sair sem causar o dano ao outro. Percebe? Então, nesses casos, uma forma de você responder no direito é quando há culpa ou dolo. Tudo bem daqui? A pergunta que surge é, uma plataforma que usa um algoritmo avançado de inteligência artificial, quando ela opera e, eventualmente, alguém está procurando uma vaga de emprego, alguém está procurando se hospedar num hotel, e pela geolocalização da pessoa, ela fala, não tem vaga disponível. Percebe? Se eu moro, por exemplo, numa região mais carente da cidade, vou me hospedar no hotel lá no Rio de Janeiro, vou no site, procuro vaga, como ele pega a minha geolocalização, ele sabe que aquela região que eu moro é uma região mais carente, ele fala, o hotel está cheio, não tem vaga para você. Mas se eu moro no Lago Sul e pesquiso isso, ele fala, tem vaga disponível. Percebe? A pergunta é, esse não oferecer vaga gera um dano para essa pessoa? Percebe? Agora, esse dano, ele foi fruto de culpa ou de dolo? A princípio de dolo, porque houve uma intencionalidade de, a partir da geolocalização, mostrar ou não a disponibilidade de vaga. Percebe? Isso que eu estou falando é fato concreto, aconteceu no Brasil, né? Se vocês procurarem depois, eu passo uma atividade. Nós temos uma grande operadora no Brasil, que é a Decolar, que recebeu uma multa de 5 milhões de reais justamente por essa prática. Durante as Olimpíadas, tinham pessoas que procuravam vaga, por exemplo, no Rio de Janeiro, para poder assistir às Olimpíadas, e a partir da geolocalização da pessoa, para algumas pessoas ela mostrava que naquele hotel tinha vaga disponível, para outras pessoas no mesmo hotel, ao mesmo tempo mostrava que não tinha vaga disponível. Porque ela cruzava a geolocalização e para uns ela ofertava vaga e para outros não ofertava. E ela foi condenada a uma multa de 5 milhões de reais por essa prática. Percebe? A plataforma então teve responsabilidade. O senhor? E se eles tentarem provar que foi um bug? Desculpa? Se eles tentarem provar que foi um bug geral? Se ele conseguir provar que foi um bug, daí você tem uma excludente de culpabilidade. Quando você tem aqui a culpa dolo, você tem aqui dois elementos que podem ser excludentes. Se você tem uma coisa chamada força maior ou fato fora de controle. Quando isso acontece, então você demonstra que não houve intenção, não foi culpa, foi uma coisa de força maior. Percebe? Ou foi um fato fortuito. Então, quando acontece algo de força maior ou fato fortuito, são as duas possibilidades que juridicamente têm o mesmo efeito de excludente da culpabilidade. Percebe? Então vamos supor, é porque houve uma pane no algoritmo. Havia um trecho de código errado, eu consegui demonstrar isso, que aquele trecho de código, em certas condições, entrava
naquela decisão acontecia isso. Então veja, não houve intenção. Então se eu conseguir demonstrar isso, eu vou falar, olha, foi um fato de força maior ou um outro fato que não foi, aqui não houve dolo nem culpa. E aí pode ser uma excludente. Tudo bem? Mas a pergunta do senhor é importante, porque como que eu consigo comprovar isso? Com uma coisa que poucas empresas fazem, que é a documentação de código. Porque muitas vezes começa a se codar, começa a ficar grande o código e você acaba não tendo um cuidado adequado com a documentação de código. E é justamente quando você vai auditar um código que você vai pedir documentação e se a empresa não tem uma documentação adequada, ela vai ser chamada a responder por aquilo. Porque daí não consegue comprovar se aquele código foi feito de forma intencional ou se foi uma falha. Percebe? Porque você poderia, alguém lá, um gestor, ter dado um comando de faça essa codagem com esse viés. Qual viés? Se pela geolocalização você oferta ou não vaga. Pela cor de pele você oferta ou não uma vaga de trabalho. Percebe? Pelo sexo você oferta ou não a vaga de trabalho. Se for mulher, não oferta a vaga. Por quê? Porque mulher é engravida, mulher fica de licença maternidade, a empresa tem que pagar e não tem alguém trabalhando. Então você tem uma plataforma que tem viés assim. E daí quando essas plataformas têm viés intencionais, se for intencional, houve dolo, houve intenção de. Percebe? E aí ela responde pelo dano causado no conjunto de direitos que a pessoa tem. Direito fundamental, direito ao trabalho, direito à vida, direito à moradia, direito à saúde, direito à segurança. Se você tem uma plataforma que, mesmo privada, cria filtros dessa natureza, ela está violando direitos fundamentais, que é o direito ao trabalho. E se for mulher, se for pessoa de homossexuais, se for negros, ela fala assim, não, para você não tem oportunidade. Tudo bem? Está claro para os senhores isso? Senhor? Professor, supondo que, por exemplo, eu sou dono de uma empresa desse tipo e eu pedi para alguém fazer um site para mim e ele importou uma biblioteca que gerou esse dano à pessoa. O culpado é a minha empresa ou o dono da biblioteca? No primeiro momento, a culpa é do contratante, da sua empresa, mas aí você vai ter que comprovar que não foi um comando da sua empresa para. Quem responde é a sua empresa no primeiro momento. Depois, quando você comprova que não foi você que fez aquilo, no processo, isso são questões processuais, né? Ou você pode fazer uma coisa de chamamento de terceiro. O chamamento de terceiro é quando você fala, olha, não tenho nada a ver com isso, eu contratei essa empresa, está aqui o contrato, e aí vem a importância do contrato, está aqui o contrato, está aqui a ata da reunião do que eu pedi. Na ata de reunião não tem nenhum momento falando que eu pedi para poder fazer essa coisa, eu pedi para fazer somente a alocação de vaga, não tem nada falando que era para alocar ou não vaga conforme a geolocalização. Então, esses documentos todos vai mostrar em juízo que você não teve dolo, você não teve intenção. Aí você pode fazer uma coisa chamada chamamento de terceiro. Você chama esse terceiro que foi a empresa ou o desenvolvedor para dentro do processo. E o juiz analisa, verifica que realmente você não teve dolo e te tira do processo e esse terceiro te substitui. E ele responde. Esse é um caminho, percebe? Um outro caminho poderia ser, vamos supor que em vez de vocês terem contratado uma empresa terceira, você tem dentro de casa uma fábrica de software. Percebe? E aconteceu a mesma coisa, você pediu para implementar essa função, você não determinou que fosse feito isso, mas a sua fábrica de software internamente errou. Aí quem responde é você enquanto empresa, e internamente você pode mover, internamente não, na ação judicial, chamado ação de regresso. A ação de regresso é você responde no primeiro momento, quando você comprova que o erro foi interno, você faz uma ação de regresso em desfavor de quem errou para poder indenizar. Ele vai indenizar a empresa, então, que indenizou anteriormente a vítima, ou quem sofreu o dano. Tudo bem? Senhor? Vou criar um caso bem desse, com certeza. Desculpa? Vou criar um caso bem desse. Vamos dizer que você está usando uma API Google e ele, que nem você demonstra pessoas brancas, certeza não são pessoas brancas. E aí a culpa não é sua, em tese é do Google. E a Google fala, não, você é só um indexador. O que acontece? Essa é uma pergunta que a gente vai chegar nela mais à frente, né? Quando a Google fala que somente ela é um indexador, e aí, apesar de ter nominado, poderia ser qualquer plataforma de indexação, né? O que nós temos uma certa carência hoje, que no Brasil, por exemplo, existe um PL que estava parado no Senado e que talvez agora, com esse embate do Elon Musk com a nossa justiça, esse PL talvez venha andar, que é o PL da responsabilização das plataformas digitais. Então, quando a gente começa a falar de responsabilização das plataformas digitais, a gente está falando de chamar as plataformas digitais à sua responsabilidade nas consequências do mundo civil. Claro que hoje é possível fazer isso, mas a partir de uma construção jurídica. Então, você tem que demonstrar isso.
Quando você fala, então, por exemplo, se a gente está falando de indexação, isso é um problema que o Brasil ainda não conseguiu enfrentar muito bem. Isso foi julgado no Supremo alguns anos atrás, mas eu pessoalmente acho que o caminho não foi o bom, o melhor caminho. O Brasil não reconheceu no Brasil o direito ao esquecimento. O direito de esquecimento, já reconhecido na Europa, é o direito de você retirar da internet fatos sobre a sua vida que não mais dizem interesse a ninguém, fatos pretéritos. Então, hoje no Brasil, se você move uma ação nessa natureza, ainda há um entendimento que o Google fala, não, eu só indexo. A ação tem que ser movida contra a quem hospeda. Na Europa, isso já foi superado. Na Europa, os indexadores são condenados a desindexar. Percebe? Mas o Brasil ainda não conseguiu juridicamente superar essa discussão ainda. Porque não está preparado ainda para poder discutir isso. Então, professor, eu teria que ir no site para, por exemplo... No Brasil, hoje, existe juiz que entende que o Google, de fato, é só indexador. Se você está na Europa e eu peço para tirar a indexação, por exemplo... O desindexador tem que tirar. Do LinkedIn, por exemplo. Ah, eu quero que a pessoa pesquise meu nome apareça no LinkedIn. O desindexador. Então ele... Não basta, olha só, desculpa interromper, eu só poder contextualizar. Não basta, por exemplo, você falar assim, eu não quero se alguém procurar meu nome no Google, por exemplo, que apareça meu nome no LinkedIn. Você tem que demonstrar que está causando um dano, percebe? Olha, isso causa um dano. Por exemplo, não vou pegar o seu como exemplo, vou pegar o caso da Europa. O que aconteceu na Europa que gerou essa questão da desindexação? Era um ex-soldado da Segunda Guerra Mundial que foi acusado no julgamento de Nuremberg, que foi um julgamento que condenou os soldados nazistas, que eles alegavam, olha, eu não cometi crime contra a humanidade nos campos de concentrações. O que eu fiz foi obedecer ordem. Existia um Estado constituído, um Estado nazista, que falou que eu tinha que matar aquela galera. Eu não queria matar, mas, cara, era uma ordem do Estado. O que eu fiz foi cumprir a ordem do Estado. Esse foi o argumento de defesa deles, percebe? Que não foi acatado. Você cometeu um crime contra a humanidade. Existem certas ordens que você não pode aceitar, porque são crimes contra a humanidade mesmo quando o Estado determina. Tudo bem até aqui? Esse foi o cenário. Então, esse soldado, ele foi condenado, ele cumpriu pena, e depois de já ter cumprido a pena, quando alguém procurava o nome dele no Google, aparecia ele lá como um soldado condenado no tribunal de Nuremberg. Fato pretérito à vida dele, porque ele já havia sido julgado, condenado e cumprido a pena. Então eu falei assim, não quero mais que as pessoas saibam sobre isso. Só que quando alguém botava o nome dele no Google, aparecia isso. Então ele ingressou com uma ação, e o tribunal na Europa entendeu, na Alemanha especificamente, que o Google deveria desindexar. Quando procurasse esse fato sobre a vida dele, não deveria aparecer. O jornal lá que continuava hospedando, poderia continuar hospedando, mas procurando no Google não poderia aparecer. Percebe? Percebe? Então o jornal lá poderia continuar hospedando, mas ao procurar no indexador não poderia. Porque percebe que isso causava um dano à imagem dele? Tudo bem? Então isso foi superado. Nós temos vários exemplos na Europa. Um outro exemplo também foi que uma jovem que, quando solteira, ela tinha como profissão a prostituição, casou com o primeiro-ministro europeu e abandonou a vida de prostituição. Só que quando procuravam o nome dela no Google, aparecia a referência a ela, a vida anterior dela. Ela falou assim, olha, eu mudei, eu já não desenvolvo mais essa profissão, eu não quero mais que as pessoas procurem isso. E aí o Google foi condenado a desindexar. Percebe? Então, isso na Europa foi superado. No Brasil, ainda existe magistrados que entendem que não. Que quando acontece isso, você não tem que mover ação em desfavor do indexador. Você tem que mover ação em desfavor de quem hospeda. Então, se a informação estiver hospedada em 10, 15, 20 sites diferentes, você teria que mover 10, 15, 20 ações, uma em desfavor de cada um deles. Percebe? Isso foi uma interpretação errada que se teve lá no julgamento que teve alguns anos atrás. Tudo bem? Está claro até aqui? Tudo bem? Muito bem. Então, avançando um pouco mais, a gente falou então da responsabilidade objetiva e subjetiva e já fizemos aqui alguns exemplos de como que plataformas que tem viés intencional, quando este caso que foi condenado a pagar a indenização de 5 milhões está programado para não ofertar a vaga em virtude da geolocalização, percebe? Ou ofertar a vaga também, só que em função da geolocalização com preço diferente. Então aquela vaga aparece tanto para aquele que mora numa região mais afastada, onde estatisticamente as pessoas têm menor poder aquisitivo, aquela vaga aparece a diária a R$100, e para aquele outro que mora, sei lá, no Lago Sul, a mesma vaga aparece por R$200. Isso chama-se geopricing, percebe? Essa mesma plataforma também foi condenada por geopricing.
Porque para pessoas diferentes, a partir da sua geolocalização, ele mostrava a mesma vaga por preço diferente. Percebe? Isso é para além da liberdade econômica. Porque dentro do direito do consumidor, a oferta tem que ser em par de igualdade para todo e qualquer consumidor. Você não pode fazer distinção se a pessoa chegou na loja de terno ou de chinelo de dedo. O preço é o mesmo. Percebe? Então... Oi? Preço regional, no Caídos, por exemplo, tem plataformas que dão desconto por você pagar em real. Não, mas aqui não era questão da via de pagamento. Se você está no Brasil, você aparece o desconto. Ah, tudo bem, mas veja que daí você está dando condição de igualdade a todo e qualquer consumidor no Brasil. Percebeu? A todo e qualquer amplamente consumidor. Diferentemente, quando você fala para esse consumidor que está no Brasil, numa região mais ou menos abastada, eu dou um preço, e para aquele que está numa região mais abastada, eu dou outro preço. É diferente. Percebe? Então ela foi condenada por uma coisa chamada geoprice. Tudo bem? Então nós estamos falando o quê? De fato, dano e da responsabilização civil. No caso aqui, esses exemplos que nós estamos usando são responsabilidade subjetiva, quando você orientou a codagem. Agora, existe um outro tipo de responsabilidade ou de dano, que é quando o banco de dados, a massa de dados está com viés. Então você fez lá um treinamento, por exemplo, para reconhecimento facial e a plataforma de forma errônea reconhece, por exemplo, pessoas negras ou não reconhece pessoas negras. Porque o banco de dados não tinha conjunto de imagens suficiente para poder fazer esse reconhecimento. A pergunta é, houve intenção de quem deu o comando para poder treinar o algoritmo? Não, não houve intenção, percebe? Aí nós vamos chegar no quê? Houve dolo? Não, não houve dolo, mas houve culpa. Porque a culpa tem 3 elementos que podem acontecer: imprudência, imperícia ou negligência. Então talvez aquele comando não foi ou não cumpriu adequadamente os critérios de negligência para fazer uma curadoria do banco de dados. Então, neste caso, não houve dolo, houve culpa por negligência, de não ter feito um processo de curadoria adequado no banco de dados e teste suficiente para evitar o falso positivo. Quando eu falo falso positivo, todo mundo entende? Falso positivo, falso negativo? Ficou claro? Percebe? Então, 2 consequências da culpa subjetiva, por dolo e do dano subjetivo, né? Da responsabilidade subjetiva, por dolo e por culpa. Tudo bem? Nós vamos falar sobre isso mais à frente, mas aqui agora é só um primeiro panorama. Posso avançar? Muito bem. Feito isso, nós temos um outro princípio no direito que é muito importante, que é o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé é um princípio que eu sempre brinco que ele surgiu lá no tempo das cavernas, né? Que basicamente é o seguinte: vamos supor que nós aqui estamos dentro da caverna, lá na idade das pedras, né? Só que a gente não consegue ficar a vida toda dentro da caverna, porque em algum momento a gente vai ter fome. Só que se a gente sair da caverna, a gente sabe que lá fora tem um monte de dinossauro, né? Então nós fazemos aqui entre nós um pacto, falando assim, galera, não dá mais, vamos sair para caçar dinossauro. E daí a gente, beleza, vamos lá, todo mundo junto. Cada um pega a sua lança. Quando a gente sai lá fora, aparece um Tiranossauro Rex imenso. O que se espera? Que ninguém corra. Que todo mundo conjuntamente avance para poder matar aquele bicho. Percebe? Esse ninguém correr é esse fenômeno da boa-fé. É essa relação de confiança que une as pessoas acreditando que os pactos estabelecidos serão cumpridos. Que o que foi acordado entre nós será cumprido. Que quando aparecer o dinossauro, não vai sair todo mundo correndo e deixar alguém sozinho lá para poder ou ser comido pelo bicho ou ser enfrentado sozinho. Percebe? Então a boa-fé é essa questão, que liga uma relação de confiança. Por exemplo, nós começamos conversando aqui, falando assim, olha, durante a greve, nós vamos continuar os nossos encontros de forma online. Espera-se então que na próxima quinta-feira, depois que eu passar o link, estejamos todos lá dentro desse princípio da boa-fé. Percebe? Agora, nós poderíamos ter feito isso um passo além, poderia ter feito um contrato. Eu poderia chegar aqui hoje com um contrato, nesse contrato eu iria qualificar cada um de vocês, seu nome, identidade, endereço, estado civil, profissão, o meu dado, e a gente ia fechar um contrato. Olha, então todas as quintas-feiras, durante a greve, as aulas serão virtuais, nesse link, vamos assinar aqui. O não comparecimento representa de imediato reprovação da disciplina. Por quê? Porque talvez esse princípio da boa-fé não foi suficiente para gerar esse elo de confiança. Nós tentamos estabelecer isso no contrato. Por quê? Porque se não houver o cumprimento do contrato, você ingressa com o contrato, você executa o contrato, para poder cobrar aquilo que foi pactuado. Percebe? Tudo bem? Tá aqui?
Então, a boa-fé é esse princípio, né, que permeia também os contratos, né, não está ausente dos contratos, que gera esse vínculo de confiança. Então, em alguns exemplos que nós tratamos aqui já, então vamos supor, eu contratei uma equipe de desenvolvedor, a minha empresa contratou, e dentro de um princípio de boa-fé, eu poderia falar, olha, eu espero que vocês façam os testes suficientes para, por exemplo, estar resistente a um ataque de força bruta, a um ataque de injeção de código, um cross-site script, a um ataque de SQL injection. Então, eu não sou desenvolvedor, eu sou empresário. Eu contratei uma empresa e falei assim, olha, eu espero que vocês façam. Só que como empresário de uma área de hotelaria, por exemplo, eu não sei nada de TI. Eu não sei o que é um SQL injection, eu não sei o que é um cross-site script, eu não sei o que é um buffer overflow, que é escrever em segmentos de memória para poder, né, dominar o sistema. Eu espero que vocês façam os cuidados de segurança para o meu sistema estar resistente. Só que eu não sei especificar isso contratualmente, percebe? Eu não sei qual que é, eu não sei nome de ataque, eu não sei que tipo de ataque, eu não sei técnica de ataque. Eu sei contratar, eu sei pedir isso e sei pagar por isso. Então, eu posso constar no meu contrato que eu espero que vocês façam isso dentro do princípio da boa-fé, aguardando que realmente aquela empresa que desenvolveu o código, depois de desenvolver, vai passar aquele código uma bateria de teste para ver se ele está resistente a buffer overflow, se ele está resistente a SQL injection, se ele está resistente a cross-site script, uma série de ataques. Percebe? Se essa empresa não faz isso, a empresa não fez os testes, e eu começo a usar esses sistemas, começo a popular esse banco de dados, e no meu exemplo aqui, eu estou falando de um banco de dados que tem um conjunto de dados chamado dados pessoais sensíveis, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, dado genético, dado biométrico, orientação política, orientação religiosa, orientação sexual, tudo isso é dado pessoal sensível. Então, eu estou populando meu banco de dados com essa informação. Eu tenho lá o nome da pessoa, eu tenho o CPF dela, eu tenho orientação religiosa, eu tenho orientação sexual, eu tenho dado genético dela, eu tenho dado de saúde. Ah, essa pessoa aqui tem lúpus, essa aqui não tem não sei o quê, não sei o quê. Eu estou usando isso confiando que esse banco de dados aqui, né, a camada aqui é a camada de app, a camada de aplicação, a camada de negócio, a camada intermediária e a camada de banco de dados, né? Então, eu estou confiando que a empresa que desenvolveu, desde a camada de aplicação, usou certas bibliotecas que não são vulneráveis a certo tipo de ataque. Na camada de regra de negócios, tem regra de negócio que permite estabelecer conexão somente da interface de app com a interface de banco. Na camada de banco de dados, é um usuário que não tem acesso privilegiado ao banco, só consegue talvez fazer inclusão de dados, não alteração. Eu espero que essa empresa tenha cumprido esses requisitos, mas ela não cumpriu, alguém vai lá, descobre uma vulnerabilidade, invade e sequestra esse banco de dados aqui. E depois expõe esse banco de dados. Percebe? A pergunta que vai desdobrar aqui é: quem é o responsável? Em primeiro momento, quem responde é a empresa contratante. Percebe? Agora, daí ela vai ter que comprovar que aquela empresa que ela contratou que não seguiu adequadamente os protocolos de teste de segurança e entregou para ela um produto vulnerável. Tudo bem até aqui? Então, tudo isso passa, então, pela questão de boa-fé. Eu estava de boa-fé que eles iriam fazer o teste, mas daí eu descubro somente quando o banco de dados é vazado que os testes não foram feitos. Percebe? Então, isso vai gerar repressão jurídica. Por isso que a importância de você, no contrato, detalhar o máximo que você puder os critérios do que você está contratando. Ou você também, enquanto desenvolvedor, ter o cuidado de deixar muito claro o que você vai entregar, para quando acontecer essas coisas, você não ser chamado à responsabilidade. Tranquilo? Muito bem. Então, eu vou avançar um passo a mais, né? Então, esse conjunto de fatos, eu já falei então que fato jurídico é tudo aquilo que gera repercussão no mundo do direito, né? Esse conjunto de fatos, então, eles geram, a depender do caso, vai gerar sentimentos e esse sentimento pode gerar uma questão de identidade. Agora, fato jurídico é aquilo que gera repercussão no mundo do direito. Agora, fato pode ser uma questão de verdade, de intenção ou de culpa. O fato, quando você fala de verdade, ele pode ser uma questão de experiência, ponto de vista e de valor. Por exemplo, eu vou a um restaurante, tenho uma excelente experiência nesse restaurante, sou bem atendido, acho que o preço foi justo. Para mim, este fato, a partir do meu ponto de vista e da minha experiência, é que aquele restaurante tem um bom atendimento. E daí o senhor me pede indicação do restaurante para ir com a sua companheira, e eu falo, olha, esse restaurante aqui é muito bom. E você vai lá e você tem uma experiência péssima. Percebe? Veja que a verdade
É uma questão de ponto de vista, é uma questão de experiência. A verdade é uma questão de valor. Para algumas pessoas, por exemplo, não admite ou se sente incomodada com relacionamentos homossexuais. Porque na verdade de mundo dela, nos valores de mundo dela, relação entre pessoas só pode ser relação entre casais héteros. Qualquer outro tipo de relação para ela, no mundo dela, na verdade dela, confronta isso. Tira ela de uma coisa chamada zona de conforto, que nós iremos falar mais à frente. Então percebe que verdade, né, que tem relação com fato, tem uma relação com a experiência das pessoas, com o ponto de vista e com o valor. Senão, sim? Não, porque, assim, a experiência, o ponto de vista e o valor, eles são pessoais, né? São pessoais. Então eu fiquei me perguntando, não existe uma verdade absoluta? Não. Verdade absoluta é uma, vamos dizer assim, uma utopia filosófica. Não existem verdades absolutas, né? E principalmente na academia. Aqui, quando nós estamos na academia não existe verdades absolutas. Existe verdades temporárias, né? Hoje ainda nós acreditamos que essa caneta aqui cai porque sobre ela opera uma força de gravidade, né? Mas talvez daqui a pouco, dentro de investigações científicas, pode falar assim, não, operam aqui outras forças. Porque, veja, eu entendi a pergunta do senhor, eu vou dialogar mais com ela, tá bom? Existem algumas teorias que quando falam sobre as relações físicas, né, que falam, olha, aqui está a Terra, aqui está o centro da Terra, então eu estou aqui nessa parte externa, eu tenho aqui um objeto e existe uma força aqui que atrai esse objeto. Seria a teoria da gravidade em termos resumidamente isso, sim? Só que existem pesquisas que falam, não, essa caneta aqui não é só atraída por essa força aqui, porque a Terra está dentro de um sistema solar que tem vários planetas e esse sistema solar aqui está dentro de uma outra coisa muito maior, que são vários sistemas solares e, na verdade, todos esses corpos que orbitam aqui também exercem força sobre esse objeto. Só que, de repente, a força deles são tão menores quando confrontada com essa, que prevalece essa força aqui e é por isso que a caneta cai. Percebe? O que eu quero dizer com isso é que não existe verdade absoluta. Já vou chegar no ponto do senhor, né? Quer dizer que, nesta questão aqui como exemplo, hoje, para nós, há algum tempo, a verdade é que a caneta cai porque é essa atração por essa força. Mas daqui a pouco, uma pesquisa pode mostrar que não, que isso não é verdade. Então, sim, verdades absolutas não existem nem no direito e nem na academia. Tudo bem? Porque, por exemplo, eu entendi que é questão de lei mas se, por exemplo, digamos que aconteceu um homicídio, a pessoa foi filmada, tem mais do que suficiente provas para incriminar aquela pessoa. Beleza. Tem aquilo uma verdade absoluta? Perfeito. Aí nós chegamos num outro ponto. Quando, e aqui eu estou falando com lente de advogado, toda vez que você está perante um fato, existem 3 verdades. Quando você está perante um fato, existem 3 verdades. A verdade do que realmente aconteceu, percebe? A verdade de uma parte que conta o que aconteceu e a verdade da outra parte que conta o que aconteceu. Tudo bem? Se eu sou o Estado julgador ou se eu sou o juiz, o que eu tento alcançar é o que nós chamamos de não verdade absoluta, é a verdade real. Eu tento me aproximar da verdade real. A verdade real é o que de fato aconteceu. Porque você, vamos supor, um casal discute. Um vai contar uma versão do porquê da discussão e vai ter as razões dele. A outra parte, ou uma separação, vai contar a verdade dela e as razões. Certamente, os dois vão omitir algumas coisas. Ou de forma intencional, ou porque se esqueceu. Percebe? Mas a verdade real é uma outra verdade. Então, o que se busca quando você está diante de um processo judicial é alcançar a verdade real. Mas é uma verdade impossível de acontecer. Então, a gente não chama de verdade absoluta. A gente chama de verdade real. Agora, se tem um homicídio, eu tenho câmera filmando uma série de coisas, aí sim eu tenho um elemento que, a partir dessas verdades paralelas, me dá indícios para a verdade real. Beleza? Tudo bem? Senhor? Tá, uma elevação de casa. Tem um elo maior e um elo menor. Tá? Um elo menor e um elo maior. Ok. Só para simplificar e colocar a música. E aí o elo maior, ele tem mais, vamos dizer, dependência, ele é mais frágil e tem, sei lá, qualquer outra situação que faz ele ter mais questões. E aí esse elo maior, ele tem uma série de provas e uma prova específica que faz ser verdade, quando naquele caso ali é verdade, acabou,
ele é quebrado. Isso não, isso aqui não tem como comprovar, foi provado aqui, isso aqui é falso. E aí, por o elo maior ter mais dependência, ser uma vítima, ser um caso extremo, é possível o juiz, ou se for o juiz, se for julgado automaticamente, ele dá vitória para o elo maior, justamente pelo caso da pessoa, tipo assim, ter uma prova só de fala. Então, assim, olha, eu sei que foi ele, eu vi e tal. Entendi. Mas a prova absoluta... Entendi. Olha só. Bom, essa questão do senhor tem várias coisas aí por trás, né? Eu vou tentar dialogar com algumas delas. A primeira questão é que dentro da cadeia probatória, você tem provas que têm maior força e provas de menor força. Por exemplo, nós falamos que o testemunho é uma prova marginal. Quando alguém dá testemunho, essa não é uma prova de grande força. Percebe? Porque você pode comprar o testemunho de alguém. Nós estamos vendo isso agora com o caso da Marielle. O delegado responsável pela investigação foi lá, abraçou a família, foi lá, falou, eu vou investigar, mas ele não está fazendo nada daquilo. Percebe? Então a prova testemunhal é uma prova fraca. A prova vai se tornando mais forte quando você tem o que chamamos de evidência. Eu tenho uma filmagem, eu tenho um e-mail, eu fiz uma perícia forense, detectei isso e isso, a perícia conseguiu comprovar, fez uma balística, a perícia médica identificou que aquele cadáver já está morto há tantos dias, aí eu tenho uma prova mais forte. Tudo bem? Então, essa é a primeira questão, que as provas, elas têm grau de hierarquia quanto à sua força probatória. Não basta, por exemplo, eu entrar numa delegacia agora e falar, olha, eu matei uma pessoa. A princípio não pode me prender, porque se não achar o corpo, tem que achar o corpo. Percebe? Eu matei fulano, tem que achar o corpo. Para poder falar, realmente fulano está morto, porque fulano pode estar desaparecido. Entende? Então, as provas têm hierarquia. Um segundo ponto é, o direito, essa é uma discussão muito no direito, é uma questão de argumentação. Porque, veja, o que o julgador sabe sobre o fato? Somente o que está nos autos. O juiz não era o olho da lei acompanhando o fato real. O que um juiz sabe dos fatos é o que está nos autos. Os autos é o processo. Você tem duas partes, a parte A e a parte B. Aquela parte que consegue melhor argumentar e melhor demonstrar a prova do que argumenta, tem maior probabilidade de ter sucesso. Uma ação judicial tem, em termos gerais, 3 partes. Você tem uma parte que é dos fatos, em tal dia aconteceu isso, tal dia aconteceu isso, tal dia aconteceu isso. E à medida que você vai relatando os fatos, você fala, comprovo isso com o e-mail enviado, comprovo isso com a perícia realizada, comprovo isso com o filme, com a câmera que filmou, percebe? Eu vou relatando os fatos e vou demonstrando os fatos por elementos. Agora, tem certos fatos que eu não consigo demonstrar, mas o fato tem uma coisa chamada verossemelhança. A verossemelhança é aquele fato que tem aparência de verdade. E o juiz considera isso. Eu não apresentei nenhuma coisa, nenhuma evidência que aquilo aconteceu, mas a minha narrativa, uma série de elementos, reveste aquilo da coisa chamada verossemelhança. Tudo bem? Essa é a primeira parte. A segunda parte é do direito, aonde a partir dos fatos acontecidos, houve uma violação de direito, eu invoco o direito, as normas, Código Civil, Código Penal, consumidor, sei o quê, falando, olha, violou o direito aqui, 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 e é por isso que essa ação existe. E a terceira parte é do pedido. A partir dos fatos do direito, eu peço algo. Peço uma indenização, peço uma prisão, uma coisa assim. Percebe? As duas partes vão seguir, em termos gerais, esse roteiro. Aquela parte que nos fatos, principalmente, conseguir melhor argumentar e melhor provar, tem maior probabilidade de ser vitoriosa. Então, mesmo que uma outra parte tenha um bom direito, se ela não tem elementos suficientes para provar, ela pode acabar perdendo a ação. A pergunta que se faz, então, o que é a justiça? A justiça é uma questão de argumentação. Eu vou aprofundar mais um pouco, mais simples. Então, por exemplo, vamos dizer que tem um assassino, tem uma mulher, um homem, enfim, e ele vê essa pessoa matando outra pessoa. Beleza, essa pessoa viu, mas não tem câmera, não tem digital, não tem nada. Só que essa mesma pessoa, homem ou mulher, ou qualquer coisa, viu aquilo lá e falou, tenho certeza, e todo santo dia ela vai lá, tenho certeza. E aí mesmo não tendo DNA, não tendo nada, o juiz ainda só pelo fato da pessoa estar desesperada pode ir lá e falar, não, esse cara realmente matou, vai preso. É só pela questão da pessoa manter essa consistência? Não é suficiente. Não é suficiente. Porque, olha, isso é muito delicado. Neste caso da prova testemunhal de eu vi,
Não é. A prova testemunhal é o que nós chamamos no direito de... Isso é uma sofrência. Só um pouquinho, vamos fechar essa ideia, né? No direito, a prova testemunhal é o que nós chamamos de prova prostituta. É a prova mais fraca. Porque a testemunha, ela pode ser comprada, ela pode ser coagida. Percebe? Alguém pode coagir uma testemunha? Alguém pode pagar uma testemunha? E mais do que isso. E depois vocês podem até pesquisar. Principalmente quando envolve pessoas negras, não é incomum testemunha reconhecer como culpado alguém que nem na cena do crime estava. Mas simplesmente por uma questão de viés mental, foi essa pessoa, com essa camisa, dessa forma. Então a prova testemunhal não é uma prova suficiente para poder condenar. Vírgula. Também depende da testemunha. Testemunha pode ser a vítima também? Não, a vítima relata o fato. Então, a vítima não é testemunha, a vítima é vítima. E se a pessoa fosse, por exemplo, ela tomou uma facada, qualquer coisa, e ela falou, continua de novo, mesmo discurso todo santo dia, mesmas características, tudo daquela pessoa, sem DNA, sem nada, e aí ele poderia ser preso só pelo fato da pessoa ter sido o elo mais forte nesse caso? Não deveria ser preso, porque a prova testemunhal pode ser preso por uma falha da justiça. Por exemplo, nós temos no nosso sistema penal milhares de pessoas presas que não deveriam estar presas. Porque simplesmente foi presa porque alguém foi lá e falou assim, olha, foi essa pessoa que eu reconheci como a pessoa que cometeu o furto. Percebe? E daí a pessoa não estava nem naquele local. A pessoa estava trabalhando. Percebe? Nós temos milhares de casos de pessoas presas de forma que chama-se prisão preventiva, que não deveriam estar presas, mas estão presas. Aí você tem um outro problema. Tá? Mas voltando ao ponto, a prova testemunhal não é a prova mais forte, é uma das provas mais fracas. A prova mais forte vai se dialogar com as perícias, com as evidências, com o que a gente chama de artefato. Tudo bem? Tranquilo? Alguém mais tinha questão? Posso avançar? Senhor? Voltando na questão dele, eu sei que o senhor já respondeu, mas mesmo se for um grupo de pessoas, ela ainda continua sendo fraca? De testemunha? Mesmo sendo um grupo. Porque, de novo, um grupo de pessoas não pode ser coagido, não pode ser comprado, percebe? Por exemplo, quando acontece crime em algumas regiões periféricas que tem quadrilhas, que tem milícia, pergunta se alguém quer ser testemunha. Ninguém viu nada. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ser coagido, ele pode sofrer uma sanção. Percebe? Então a prova testemunhal é esta prova que pode ser contaminada por coação, pode ser comprada. Tudo bem? Agora, é claro que um juiz que lida com isso todo dia, o dia inteiro, ele acaba conhecendo um pouco a natureza humana. Ele começa a perceber quando a pessoa mente. Ele faz uma pergunta, você tem técnica de investigação. A investigação não é só, você viu matando? Vi matando. Você começa a fazer outras perguntas, entendeu? Que hora que foi? O que você estava fazendo? Que roupa você estava vestindo? O que você fez no dia anterior? Então você tem várias perguntas periféricas que você começa a fazer para a testemunha para tentar construir o que chama-se de verossemelhança. Percebe? Me comprove que naquele dia você estava ali, né? Você estava no trabalho? Então vamos ver. Então você tem elementos e por isso que é a investigação. A investigação vai pegar e vai verificar se aquilo que a testemunha está fazendo, de fato tem verossemelhança. Percebe? Então tem vários elementos. A resposta não é cartesiana, não é direta assim. Tudo bem? Tá? Então, muito bem. Agora, o fato, ele pode, né, então, ser uma questão de verdade. O fato, ele pode ser uma questão de intenção. A intenção, então, nós falamos aqui do dolo, houve intenção de, mas o fato, ele pode ser uma questão de culpa. Imperícia, imprudência e negligência. Tudo bem? Este fato, ele vai gerar sentimentos na vítima, né? Sentimento de raiva, insegurança, sentimento de vergonha, um monte de outros sentimentos, dano material. Isso, o fato ou sentimento seria o equivalente ao dano. Né? E esse sentimento, ele pode gerar uma questão de identidade, autoestima, a questão de autoidentidade. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque numa plataforma digital, alguém que é vítima, por exemplo, de um preconceito, de uma discriminação, de uma perseguição na plataforma digital, muitas vezes a identidade dela pode entrar em conflito, a autoestima da pessoa. Né? Então essas são repercussões. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Tranquilo? Muito bem. Dito essas coisas, né? Essa aula vai até 8h50? Até 20h50? 20h40? Então tá, então nós temos 30 minutos. Eu quero pelo menos terminar essa parte aqui, para no próximo encontro nosso, nós começarmos a entrar na LGPD. Vamos ver aqui até onde a gente vai avançar. Então olha só. Igualdade versus equidade. E aqui nós vamos conversar sobre igualdade e equidade, para primeiro conseguir compreender alguns vieses que existem dentro de nós
dentro das pessoas e depois começar mais à frente no curso entender viés dentro de plataforma. A primeira questão importante é que essa dimensão de igualdade, nós temos várias lentes a observar o que é a palavra igualdade. Mas para nós conversarmos sobre igualdade, nós temos que conversar uma coisinha chamada bem comum. O bem comum é quando nós olhamos união de esforços da sociedade para um bem maior, que é para além do interesse pessoal. Nós agimos em sociedade, lógico que defendendo os nossos interesses, mas também para um bem comum. Se eu entro em conflito com alguém na rua, por alguma razão, eu talvez tome a decisão de não resolver aquele conflito na porrada, mas, sei lá, de forma pacífica, conversando ou chamando o judiciário em virtude de um bem comum maior, que é a pacificação social. Percebe? Por exemplo, quando vocês vão aqui na BCE pegar um livro, a BCE é um espaço de bem comum, que oferta livros para uma comunidade e aqueles livros que são ofertados na comunidade, a princípio, eles não estão com viés. Você tem a possibilidade, dentro da sua autodeterminação, de escolher o livro que você quer. Não é assim que funciona a BCE? Ou seja, ela opera dentro de uma coisa de bem comum que oferta um serviço à comunidade. Tudo bem? A pergunta é, será que as plataformas digitais operam também com a intenção de bem comum? Já falamos um pouquinho sobre isso. Quando você vai lá numa ferramenta de indexação e faz uma pesquisa sobre um tema, será que o que lhe é apresentado como resultado está eivado deste bem comum ou o que lhe é apresentado é resultado de uma estatística algorítmica que vai dar preferência de apresentação para aquele que pagou mais pela publicidade? Percebe? Então, muitas vezes, eu tenho quase certeza, eu diria certeza, que as plataformas vão operar apresentando aquilo que tem financiamento por trás, porque é quem paga a conta. Então, o ponto importante aqui, dialogando com isso, é que plataformas digitais, elas necessariamente não operam de acordo com o bem comum, elas operam de acordo com o interesse econômico delas. Percebe? E não com o bem comum social. Mas muitas vezes as pessoas pensam que ao pesquisar no indexador, o que lhe é apresentado está isento de interesse comercial. Que a plataforma apresenta aquilo dentro da ideia de bem comum. E não é assim que opera. Essa discussão mesmo que está tendo no Brasil agora do Elon Musk com a nossa justiça, independentemente de viés partidário, não é admissível. Porque não pode uma empresa querer falar que não vai cumprir ordem judicial, porque isso fere diretamente a autonomia da jurisdição de um país. Percebe? Porque se as empresas, isso está dentro de uma coisa chamada direito empresarial, né? Se as empresas não respeitam a jurisdição de um país, qualquer empresa poderia fazer qualquer coisa. Por exemplo, vocês aqui talvez já tenham tomado um refrigerante de cola ou um refrigerante diet. Quando um produto vai entrar no mercado e ele fala que é um produto diet, ele tem que seguir regras estabelecidas pela Anvisa. O percentual de açúcar só pode ser até um certo limite, porque para além daquele limite, as pessoas diabéticas que compram aquele produto, achando que realmente é diet, se ele não respeitar aquilo, pode ser um veneno para aquela pessoa. Então a empresa, se fala que vai lançar um produto diet, ela tem que respeitar uma regra da Anvisa que estabelece qual é uma quantidade máxima de açúcar que pode ter aquilo. Se o produto, por exemplo, é para celíacos, pessoas que têm alergia a cevada, essas coisas, levedo, né? Ele tem que respeitar o índice, porque senão a pessoa que é celíaca e compra aquele produto e come uma bolachinha, vai passar mal. Aquilo é um veneno para a pessoa. Então veja que empresas têm que respeitar a regra de um país. E daí não pode uma plataforma falar, não, eu não respeito. Se o juiz determinar, mesmo que a justiça desse país determine, eu vou desbloquear as contas. Porque essa empresa, quando se posiciona assim, ela está violando a soberania do país. E daí qualquer empresa poderia, eu violar a soberania, eu estou lá operando nesse Brasil, nesse país, e faço a regra como eu quero. Não me importa se tem uma Anvisa falando que produto celíaco é assim, que produto diet é assim, porque, cara, eu faço como eu quero, pouco importa. Percebe a complexidade disso? Né? Então, é inadmissível uma plataforma querer estabelecer ou falar que não vai respeitar uma determinação judicial. Se a determinação judicial é adequada ou não, essa é uma outra questão que você discute no judiciário. Percebe? No judiciário que você discute. E não falando, a minha plataforma não respeita isso. Tanto é que o Elon Musk, a plataforma dele, já sofreu sanções na Europa por comportamentos dessa forma. E também no próprio Estados Unidos, por comportamento dessa forma, já foi sancionado. Ele está, nesse exato momento, tem um processo na Europa correndo em virtude dele.
com o risco dele receber uma multa milionária na Europa. Então perceba que a gente tem uma discussão aqui muito mais ampla do que a primeira aparência de ser uma questão de polarização política. Senhor? Não, só desdenhando, porque bilionário do mundo, o cara é bilionário muito. Olha, o que acontece é, a pessoa pode, e no caso dele, ele tem, sei lá, 200 bilhões de dólares, né? Então ele tem dinheiro para poder queimar à vontade, né? Mas o Estado é uma coisa incansável. Eu tenho certeza que ele, os advogados dele, em algum momento vão se cansando. Tem que dormir, descansar. O Estado não cansa. A pior coisa que você tem para fazer na vida, qualquer pessoa, é tentar brigar com o Estado. O Estado é uma máquina, percebe? O Estado tem centenas de defensores públicos, centenas de promotores, de advogados, de juízes. O Estado é uma máquina, cara. Você brigar com o Estado é a pior escolha que você faz na vida. Porque o Estado é descansar. Agora, lógico que tem situações que você tem que brigar com o Estado. Como, por exemplo, o Brasil não tinha uma lei para proteger as mulheres contra a violência. Quando aquela senhora, Maria da Penha, o esposo dela pegou uma barra de ferro, bateu nela até ela ficar paraplégica, esta ação foi julgada pelo TPI, Tribunal Penal Internacional. O TPI obrigou o Brasil a criar uma lei, que é a Lei Maria da Penha, e também obrigou o Brasil a criar delegacias de atendimento à mulher. Percebe? Então, isso foi confrontado porque, como o Brasil internamente não está tomando providência, isso foi levado ao conhecimento do TPI, que é um dos órgãos da ONU, que sancionou o Brasil a criar uma legislação para a proteção de mulheres e delegacia especializada. Então, sim, tem situações que você tem que confrontar o Estado, mas não é fácil você lutar contra o Estado. Tudo bem? Posso avançar? Muito bem. Então, eu falei um pouquinho aqui sobre bem comum. Ficou claro para vocês esse conceito? Eu falei de um conceito muito amplo, né? Só esse tema bem comum, só esse tema é tema para um semestre de debate. Então aqui eu falei amplamente o conceito. Ou seja, o bem comum é isso que você constrói uma sociedade em virtude para além do seu único interesse pessoal, para o interesse da coletividade. Tudo bem? Agora, quando a gente fala de igualdade, a primeira lente de igualdade é que nós temos uma questão do que é uma igualdade universal, o que é normal e o que é específico. Então, por exemplo, quando se fala de casamento homoafetivo, as pessoas rotulam o casamento homoafetivo em comparação com o que chama de casamento normal. Percebe? Ou seja, o casamento, quando você fala de igualdade, o conceito casamento ainda não é um conceito universal. Porque ele vai se tornar um conceito universal quando você falar casamento. E pouco importa, vírgula, se é um casamento homoafetivo ou se não é homoafetivo. Quando você falar de casamento e está ok para todo mundo, ele é um conceito universal. Hoje não é. Tanto não é assim que nós temos uma questão do que a sociedade considera como normal. E a sociedade considera como normal o casamento entre sexos diferentes. Percebe? E coloca vírgula, não é normal, em termos gerais, o casamento homoafetivo. Então, quando você fala de igualdade, uma primeira coisa é, existe um conceito de igualdade universal, existe o que a sociedade considera normal e existe questões específicas. Então, igualdade não é um conceito que vale de forma universal para todos. Tudo bem até aqui? Uma outra lente de igualdade é que você tem uma igualdade formal, material e moral. A igualdade formal é o que a Constituição fala. Todos são iguais perante a lei. É formal isso. Todos são iguais perante a lei. Quando nós começamos a olhar, a pergunta é, será que realmente todo mundo é tratado de forma igual perante a lei? A resposta é não. Então essa é a igualdade material. Essa é a igualdade que acontece no dia a dia. De fato, nem todo mundo é tratado de forma igual perante a lei. E a igualdade moral é essa igualdade onde moralmente, por valores morais, nós deveríamos sim tratar todo mundo de forma igual. Esta é uma outra lente da igualdade. Mas talvez o que nos importa aqui é essa lente aqui da igualdade como relação. Quando a gente fala dessa questão de relação, é como se fosse a relação da igualdade matemática. A igual a B. Mas para você falar de relação de igualdade, você tem que falar de desigualdade. Porque você só fala de igualdade quando você tem dois polos. Então, nós falamos, por exemplo, de igualdade de relação, você tem uma igualdade de pessoas negras com pessoas brancas. As pessoas brancas, a branquitude, não se reconhece como pessoas brancas. Percebe? As pessoas brancas não param para pensar que elas são pessoas brancas em regra. Mas as pessoas negras têm que parar para pensar que ela é pessoa negra.
Por quê? Porque no dia a dia, dentro da igualdade material, ela percebe o preconceito, muitas vezes, não com uma fala, não com um gesto, mas com um olhar. Que olhar? Quando ela entra numa loja e ela percebe que tem um segurança que não está ali em cima dela, mas está lá remotamente cuidando e observando ela. Percebe? Ela tem que pensar na condição de negro, porque talvez uma pessoa branca não passaria por aquela mesma situação. Compreende isso? Então, essa é uma questão de igualdade. Agora, a igualdade também ela é qualitativa. A gente está falando de elementos que têm um valor qualitativo. Por exemplo, na sociedade, talvez você, em termos gerais, ser mais alto ou ser mais baixo, não gere uma repercussão nos seus direitos. Mas talvez você ser mulher ou homem gera repercussão, talvez você ser gay ou não gay gera repercussão, talvez você ser negro ou branco gera repercussão. E, por fim, ela dialoga com uma coisa que chama os marcadores sociais históricos. Os marcadores sociais históricos são aquelas coisas que historicamente geram preconceito. Cor de pele, orientação sexual, orientação religiosa, orientação política. Historicamente são marcadores que geram preconceito. Então, a primeira questão, ou as várias questões que nós estamos falando aqui, que igualdade é uma questão de relação, igualdade é uma questão qualitativa, e igualdade é uma relação de marcadores sociais. Marcadores sociais é aquilo que historicamente gera discriminação, gera preconceito, gera homofobia, e agora a gente começa a perceber o etarismo. O país começa a ficar velho, pessoas que têm preconceito com pessoas idosas. Talvez vocês tenham acompanhado, há 1, 2 anos atrás, uma faculdade que eu não me lembro aonde, que algum conjunto de alunos começou a fazer um movimento para fazer o desligamento de uma menina, de uma moça que tinha 45 anos. Porque o argumento é, ela é velha e está aqui ocupando a vaga de alguém que seria jovem. E isso é etarismo, percebe? É um marcador social em função da idade, tenta violar direitos de pessoas. Tudo bem aqui? Então veja que igualdade é um tema super complexo que nós podemos olhá-lo sobre essas lentes. A pergunta que a gente vai tentar responder mais à frente é como que esse paradigma da igualdade está sendo operacionalizado dentro de algoritmos de IA que utilizam Deep Learning. E aí a gente vai começar a dialogar sobre bases com viés, sobre programação com viés, sobre viés intencional, que acaba afetando essa relação de igualdade. Nós já começamos a falar sobre isso hoje. Quando você tem, por exemplo, um problema de precificação a partir da geolocalização, você já está violando um princípio de igualdade. Por quê? Você não está tratando todos os consumidores de forma igual. Um consumidor, em virtude da sua geolocalização, tem um tratamento em virtude de outro consumidor. Então veja que igualdade é um tema muito complexo que vai ser tema da nossa conversa por muito tempo. Por exemplo, na questão do entretenimento, essas IAs que promovem essas questões de preconceito, elas ainda são impostas? Porque a questão do entretenimento é muito específica, né? Aí, por exemplo, teve aquela IA que fazia um negócio da Disney. Por exemplo, tinha caso da África, que eles falavam procurando água, procurando comida, e tiravam uma imagem, né? No caso disso, pode acontecer isso? Eu não compreendi exatamente o Por uso. exemplo, vamos supor que eu estou com uma IA que gera imagens. Tá. Aí eu coloquei, por exemplo, para gerar uma imagem de entretenimento nazista. Tá. Aí eu publiquei na internet. Essa IA, ela pode gerar isso ou ela tem que ser regulamentada? Ah, entendi a pergunta. Quer dizer, a sua pergunta é, ela poderia gerar um conteúdo que faz alusão ao nazismo, né? Isso vai depender. Por exemplo, na França e na Alemanha, a propaganda nazista é crime. Então, se você tem um algoritmo que está gerando conteúdo disso, esse algoritmo está gerando um conteúdo que o resultado dele é rotulado como crime na França e na Alemanha. Percebe? Porque nesses países, você dá transparência, você propagar, difundir práticas nazistas é crime. No Brasil, não é crime, mas viola a liberdade de expressão. Por quê? Porque a humanidade compreende que você fazer apologia ao nazismo é uma prática que viola princípios morais. Porque sim, o nazismo existiu. Sim, milhões de pessoas foram mortas, judeus, negros, gays, foram mortos no processo da exterminação nazista. Percebe? Então, no Brasil, apesar da prática, no primeiro momento, não ser crime, ela viola o limite da liberdade de expressão. Tudo bem? Mesmo que ela seja atrelada ao entretenimento, que nem mencionei?
mesmo sendo atrelado ao entretenimento, né? Agora, são discussões que não têm resposta construída. Então, no Brasil, por exemplo, uma coisa como essa, certamente há que se passar por uma construção jurídica. Tudo bem? Tá? Muito bem. Então, feito essas considerações e avançando um pouquinho mais, isso então dialoga então um pouco com essa questão de igualdade e equidade. Vocês conhecem esse desenho, né? Ou seja, nem todos conseguem partir do mesmo ponto. Existem diferenças sociais, por isso que existem as ações afirmativas. E para fechar essa ideia, né, o conceito de privilégio. O privilégio é essa zona de conforto na qual você não precisa pensar a respeito. O privilégio é quando você não precisa pensar sobre certas coisas. E aqui há, por exemplo, uma questão de privilégio simbólico. Eu vou dar um exemplo de privilégio simbólico. A pessoa branca, ou a branquitude, quando sai de casa, talvez ela não tenha que se preocupar com o tipo de roupa que ela vai estar usando. Se ela vai sair de chinelo, de bermuda, sem camisa, porque historicamente a polícia talvez não vá parar uma pessoa branca que está andando pela rua de chinelo ou sem chinelo, de bermuda. Mas os dados mostram que essa mesma polícia, ela tem uma probabilidade muito grande de parar uma pessoa negra que está andando de chinelo ou sem camisa pela rua. Percebe? Como a pessoa branca não tem que pensar sobre isso, e aqui há uma literatura imensa sobre isso, não sou eu que estou falando sobre isso, existe uma literatura vasta, imensa sobre isso. Nós estamos falando então que o privilégio, neste exemplo que eu estou dando, é quando a pessoa não tem que se preocupar com isso. Percebe? Porque isso não faz parte de uma preocupação na sua preocupação existencial. Sim? Então você tem privilégio simbólico, que é esse privilégio, por exemplo, né? Da mesma forma, então, avançando um pouco mais, por isso da importância das ações afirmativas. Por exemplo, algumas vezes, isso acaba tendo um pouco de viés político, né? Mas algumas vezes eu vejo pessoas defendendo, por exemplo, grandes latifundiários, né? Porque no Brasil, a propriedade, lógico que é protegida constitucionalmente, aqui existe uma discussão imensa sobre isso, a gente vai perpassar, de forma tangente, essa questão mais à frente, mas no Brasil nós temos várias famílias que são detentoras de grandes latifúndios, de grandes fazendas, que são das companhias hereditárias. Lá da época quando o Brasil foi segregado em colônias, né, em sesmarias, são famílias que desde aquela época são proprietárias de propriedades imensas. Percebe? São famílias que, em alguma medida, têm privilégio, porque essas terras, inclusive improdutivas, não conseguem chegar nas pessoas que precisam de terra, que são a população desassistida. Isso é uma espécie de privilégio. Entende? Ou seja, historicamente eles têm terras. Por exemplo, o Brasil não teve um momento que ele foi controlado pela coroa? Sim. Nós temos hoje ainda lá em Paraty tributos que são pagos para famílias da coroa real. Até hoje. Percebe? Até hoje Paraty paga tributos para os Braganças. Isso não é um privilégio? Faz sentido? Até hoje o Brasil pagar ainda tributos para os Braganças, sendo que esse estado de gestão do país já ficou atrás há séculos atrás. Não sei se estou conseguindo me fazer entender. Sim? Né? Então veja, essas ações então de branquitude, né, é um privilégio, porque geralmente as pessoas não se veem como pessoas brancas, geralmente as pessoas brancas não são chamadas de brancas, e isso você consegue enxergar claramente, basta você abrir qualquer jornal digital e você vai ver, se é uma pessoa negra que furta alguma coisa, vai ter assim, pessoa negra furtou a bicicleta, o negro furtou. Agora se é um branco, vai qualificá-lo de forma diferente, estudante furtou, não vai qualificá-lo pela cor. Basta você abrir qualquer jornal. Isso porque, inclusive, quem escreve as matérias, majoritariamente são pessoas brancas. Eu não tenho nada aqui contra os brancos, assim como também não tenho nada contra os negros. Só estou trazendo fatos, percebe? Quem escreve majoritariamente matérias são pessoas brancas, então elas nunca pensaram sobre a branquitude. Então, quando ela escreve matéria e o furto foi feito por uma pessoa branca, ela acaba rotulando, estudante furtou notebook na sala de aula. Mas se aquele mesmo furto fosse feito por um estudante negro, teria assim, estudante negro furtou o notebook. Esta rotulagem, percebe? É uma rotulagem que está introjetada no subconsciente das pessoas. E por isso que a gente está falando de privilégio aqui. O privilégio, então, são essas questões simbólicas. O problema que nos importa aqui é isso dentro de algoritmos. Quem está codando vocês, que talvez nunca tenham parado para poder conversar com isso no curso de vocês,
de forma inconsciente, codar essas coisas dentro de sistemas que vão tomar decisões importantes. De vocês não pararem para poder fazer uma curadoria de um banco de dados para verificar se esse banco de dados não possui viés que vai afetar direito de pessoas, de mulheres, de negros, de pessoas homossexuais, de idosos, porque eu nunca parei para pensar sobre isso. Então esse é um objetivo dessa disciplina, a gente poder parar e pensar um pouquinho sobre isso. Tudo bem até aqui? Muito bem, então já falei sobre isso, né? E daí, já meio caminhando, até 20h30 ou 20h40? 20h30? Então, para poder fechar essa ideia, eu vou fechar com essa ideia que eu chamei aqui do bug. Por que eu chamei isso de bug? Porque vejam só, a nossa Constituição do Brasil, no seu artigo 1º fala assim, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se de Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. E aqui vai trazer os fundamentos. O ponto... Pois não? Não, é para poder enxergar que é Ah, tá. O ponto que aqui eu quero destacar é que o artigo 1º da nossa Constituição, antes de falar do povo brasileiro, fala do Estado brasileiro. A República do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, não falou nada do povo brasileiro no seu artigo 1º. Já a Constituição alemã, logo no seu preâmbulo, vai falar em benefício do povo alemão. Percebe a diferença? A Constituição começa primeiro falando do povo e depois que lá embaixo ela vai falar do Estado. A nossa Constituição fala primeiro do Estado e depois do povo. Isso parece irrelevante, mas isso tem repercussões diversas. Tanto é que nós temos um Estado tão desigual, porque o Estado está primeiramente preocupado com o Estado e, em segundo momento na Constituição, preocupado com o seu povo. Vocês, talvez, se dependeram disso, talvez já tenham ido a uma UPA e chegou lá, o sistema está fora do ar, não consegue marcar consulta, ou coisas assim. Sim? Agora, alguém aqui, alguma vez na vida, viu notícia no jornal assim: este ano a Receita Federal não conseguiu fazer a arrecadação porque o sistema está fora do ar. Alguém já viu essa notícia? Essa notícia não existe, porque nunca aconteceu. O Estado nunca deixou de arrecadar porque o sistema da Receita está fora do ar. Percebe? Porque o Estado está preocupado primeiro em garantir o sistema de arrecadação. Agora, certamente, vocês já viram várias vezes. Pessoa não conseguiu vaga no hospital porque o hospital está lotado. Pessoa morreu na fila porque não sei o quê. Pessoa não conseguiu marcar consulta porque o sistema está fora do ar. Entende? Isso tem um diálogo com isso que a gente acabou de falar. Quando um Estado começa a sua Constituição falando que ele é constituído pelo Estado e só depois vai falar do povo, é diferente de um Estado que ele começa a falar primeiro do povo alemão para depois falar do Estado. E aí você tem várias e várias repercussões sobre isso. Por exemplo, nas questões de benefícios, né? Então, no Brasil, virou uma profissão ser parlamentar, porque você ingressa ali de plano, você tem um salário numa faixa de 30 mil reais, benefícios, previdência, saúde. Alguns desses estados, se você virou parlamentar, meu amigo, você não vai ter um plano de saúde, não. O seu plano de saúde é o mesmo plano de saúde do povo. E daí você, como parlamentar, qual a sua preocupação? Em melhorar o plano de saúde. Porque se você melhora o plano de saúde, já uma vez que você está no poder para poder fazer lei, você melhora o plano de saúde para você e você melhora o plano de saúde para o povo. Agora, quando você entra no estado, onde você tem plano de saúde, você acha que esse parlamentar vai se preocupar com o plano de saúde? Não, cara, porque ele já tem um plano de saúde. Você acha que ele vai se preocupar com a educação? Você acha que ele vai se preocupar com aposentadoria? Com segurança? Não, porque ele já tem isso lá. Compreende o que eu estou falando? Né? Então, são mudanças que são necessárias para você mudar um país. Então, ó, você que se parlamentar, pô, legal você se parlamentar, mas, cara, ó, não tem plano de saúde, não. Se você ficar doente, cara, é SUS. Daí o cara fala assim, pô, então eu vou aprovar uma lei, eu vou direcionar mais orçamento para o SUS. Porque quando eu precisar, minha família precisar, eu vou depender do SUS tanto quanto qualquer pessoa. Faz sentido isso? Né? Então, de com isso. A questão, de novo, é essas questões ou essas visões dentro de plataformas. Né? Muito bem. No próximo encontro nosso, nós vamos começar a falar, então, da privacidade. Vai ser o nosso próximo encontro, a princípio, né? A greve começa dia 15, para os colegas que chegaram depois. Eu já falei que eu vou fazer adesão à greve.
Já coloquei aqui as razões, né? Primeiro que há uma defasagem salarial muito grande, que historicamente professores só conseguem fazer mudanças disso quando usa esse instituto, que é um instituto legítimo, que é a greve, né? E por uma questão também que os que não aderem à greve, eu não sei quantos de vocês, já falei sobre isso aqui, pegaram greve na UNB, mas muitas vezes pode ter alguém que invade a sala e acaba atrapalhando a aula. Então, eu vou me aderir à greve. Entretanto, o que eu propus aqui, e a maioria topou, é de nós continuarmos nossos encontros virtualmente. Então, a partir da próxima quinta-feira, a gente continua com nossos encontros às quintas-feiras. Eu vou colocar lá no grupo um link do Zoom e nós continuamos a conversa virtualmente. Para todo mundo, ok? A minha preocupação aqui, nesse sentido, é que depois, que a gente não sabe quanto tempo vai durar a greve, se uma semana, duas, um mês, 2 meses. Aqui no UNB eu já tive situação de 6 meses de greve, né? Então, espero que não dure tudo isso. Mas a minha preocupação é que depois que acabar a greve, vocês todos, principalmente, vão ficar sobrecarregados com disciplinas outras. Se nós formos avançando nessa disciplina aqui, vocês vão ter uma carga menor, talvez, com as outras disciplinas. Beleza? Então, a partir de quinta-feira, a gente continua essa discussão, a partir da privacidade, caminhando em direção ao LGPD virtualmente. Beleza, moçada? Obrigado. Bom restante de semana e até quinta-feira. De forma virtual. O senhor só tem que lembrar que não tá de verde e amarelo, hein? Porque Quem? aí a polícia vai ser mesmo também. Valeu, pessoal. Boa noite.